Dando sequência às nossas aulas, agora vamos para a aula de linguagem. Na aula de linguagem, nós vamos fazer a sequência da bruxinha. Então, é assim, as crianças vão primeiro olhar, dar a ficha para ele vai identificar os personagens, vai olhar a sequência. Daí a gente pergunta, como que você acha que é essa historinha? O que está acontecendo? O que eles são amigos, ou eles são inimigos? O que é que está acontecendo? Explorar bastante esses dois, os personagens. Aí depois que a gente explorou, que a gente conversou bastante sobre eles, a gente vai tentar que ele faça a sequência. O que aconteceu aqui, a gente vai falando depois que ele achar a sequência da historinha, porque às vezes ele pode achar que é assim. Então, depois que ele explorou bastante, daí a gente vai mostrar a sequência e vai ver o que aconteceu em cada parte dessa, tá bom? Então, aqui é só conversa. Seguindo com a atividade, aqui nós vamos fazer registros. Registre suas respostas no espaço abaixo. Então, vamos fazer essa parte inicialmente. O amigo da bruxinha, ao vestir a blusa tricotada para ele, ficou espantado. Por que isso aconteceu? Então, nós vamos voltar a nossa folha. E vamos observar como ele ficou. Se ele ficou feliz, se ele ficou triste, se ele ficou admirado porque a blusa ficou maior do que ele. Então, ele vai olhar aqui e vai te dar uma resposta, tá? Aqui. O que fez a bruxinha ao perceber que o tricô não saiu como o esperado? Então, ele vai voltar aquela ficha e ele vai ver qual foi a solução que a bruxinha achou. Aí aqui diz o seguinte, diálogo com o texto. A criança não vai saber ainda escrever a resposta. Então, vocês vão discutir a resposta e aí a mamãe vai escrever a resposta que ele der, tá bom? E depois a data e o nome da criança. Seguindo, o que você acha que a bruxinha poderia fazer para resolver o problema dela de um jeito diferente daquela que observamos na história? Então, agora nós queremos que a criança pense, que ela ache uma outra versão para a história. O que ele acha que a bruxinha poderia estar fazendo? Ela aumentou, fez uma mágica e o bichinho cresceu, o gatinho cresceu. Mas poderia ter acontecido outra coisa. O que você acha que aconteceu? Aí desenha aqui. Mas assim, explore bastante, faça a criança pensar, faça a criança te dar várias hipóteses. Aí depois você pergunta qual ele quer desenhar, qual é o final que ele deu para essa história. Depois de conversar, aqui nós faríamos essa atividade em grupo na sala. Então, depois de conversar com o seu colega, então ele vai conversar com a mamãe, com os irmãos, sobre o assunto e responda. Você acha que os animais sentem frio e precisam ser agasalhados? Em seguida, represente abaixo suas ideias. Aqui, agora nós estamos querendo que a criança pense sobre os animais de uma maneira geral. Você acha que eles sentem frio? Então explore bastante a criança, ouça o que ela tem para dizer. E se eles
precisam usar agasalhos. Quando nós sentimos frio, nós colocamos agasalhos. E eles, como eles se esquentam? Se nós não colocarmos agasalhos neles, como que eles fazem para eles não sentir muito frio? Então converse bastante e depois registre a ideia que ele falar. Se ele quiser fazer um desenho sobre isso, pode, daí a mamãe registra aqui a resposta dele. E agora, converse com seus amigos e crie uma história que começa assim: era uma vez uma bruxinha. Então, vocês em família, vocês vão dar o início da historinha. Era uma vez uma bruxinha. Aí, para que a criança já tenha um início, um pensamento, a gente poderia dizer assim: era uma vez uma bruxinha no supermercado, ou era uma bruxinha na floresta, ou era uma bruxinha na casa dela, limpando ou fazendo qualquer coisa. Então, só dá uma ideia de início. Era uma vez uma bruxinha que... E aí a criança vai criar a história e a mamãe vai escrever a história aqui e depois fazer um desenho referente à história. Agora, nós, por último, criar uma nova história utilizando os quadrinhos do papel cartão distribuídos pela professora. Então, aqui nós temos o papel cartão com imagens da história. E as crianças, então, se a criança não conseguir recortar certinho, porque muitas vezes no início a gente dá a tesoura, ela picota toda a imagem. Então, se a criança não conseguir cortar na linha certinha, então a mamãe pode ajudar a recortar. Aí vai dar esses quadrinhos e primeiro vocês vão explorar os quadrinhos. O que é que está acontecendo nesses quadrinhos? Como é a história original? Volta lá naquela ficha, olha o que aconteceu e depois olha o que está acontecendo aqui. Aí a criança vai criar uma nova história. Ela vai colar os quadrinhos nessa ficha em branco e criar a história dela, tá? Tudo com a ajuda da mamãe. Então, são essas as atividades de linguagem e eu tenho certeza que vão ser bem feitinhas, porque as crianças gostam de historinhas, né?